Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente tem aqui convidados para estar falando sobre uma campanha que vem sendo desenvolvida em Tupã ou em todo o Brasil, que é a campanha Faça Bonito, que visa conscientizar as pessoas e também combater a violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes. E para falar desse tema, nós temos aqui a presença do vereador Marcos Gasparetto e também as nossas convidadas, a doutora Cristiane Camargo Braga, que é delegada aqui em Tupã, e também a presidente do Conselho Tutelar, Aline Parmesan, também participa desse programa. Então eu convido você a continuar aqui com a gente e conhecer um pouco mais sobre a campanha Faça Bonito. E o que a gente vai discutir aqui, infelizmente, é algo que existe na sociedade e a gente precisa combater realmente. E a gente aproveita esse espaço para estar dando informações que vão ajudar a você que está assistindo aí a poder denunciar casos de exploração e abuso sexual. Então, eu convido você a acompanhar essa entrevista. Como eu disse, vereador, muito obrigado pela presença e como eu citei, né, esse é um tema que, infelizmente, a gente gostaria que não existisse, né? A gente nem tivesse aqui abordando uma temática como essa, a violência e a exploração sexual contra criança e adolescente, mas infelizmente acontece e a gente tem que tocar nessa ferida, né? Olá, Thiago. Obrigado, Cris. É um tema triste de a gente se falar, né? É um tema que não é legal, mas a gente tem que combater. Agradecer à Polícia Civil, ao Conselho Tutelar, que está com essa luta, uma briga, né, com esse abuso. Uhum. Começar falando aqui com a Aline, né? Então, dia 18 agora de maio é o dia, né, nacional, né, de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, o abuso, né, também. E o porquê assim dessa data lá escolhida, porque tem um caso emblemático no Brasil, né? Exatamente. No dia 18 de maio de 1973, aconteceu um crime bárbaro envolvendo a criança Araceli. Essa criança tinha 8 anos de idade, ela foi sequestrada, abusada, violentamente assassinada, né? Então ela sofreu todos os tipos de violação de direito. E esse crime ele chocou tanto o Brasil, não só pela impunidade dos agressores, mas também pela crueldade como eles executaram esse crime, né? Então a campanha Faça Bonito ela foi criada no ano de 2000, através da Lei 9.970, e mesmo depois de tantos anos, nós vamos lembrando a população a importância de denunciar, de ficar atento, mas é uma realidade que acontece, né? E os números são gigantescos, né? Então, e a gente vem mesmo para informar a população, para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nesse contexto aí de informar a população, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher aqui de Tupã, a doutora Cristiane encabeçou a elaboração de uma cartilha, e essa cartilha ela está sendo referência no estado de São Paulo, né? Inclusive, eu até mencionei, né, antes da gente começar a entrevista, que o próprio site da Segurança Pública Estadual divulgou um release relacionado a essa cartilha. Então, parabéns por levar, não só pelo conteúdo da cartilha, mas principalmente por levar o nome de Tupã, né? E eu queria saber a ideia, como que surgiu a ideia dessa cartilha, doutora? Tiago, que nós já conversamos aqui, o tema é muito triste, mas é uma realidade que está nas nossas portas, inclusive aqui em Tupã. E tentando mudar esse cenário, constatando os números aqui em Tupã, nós resolvemos sentar e fazer uma campanha diferente esse ano. A Polícia Civil é muito entrelaçada com os órgãos, inclusive com o Conselho Tutelar, que é muito parceiro, mas a gente vê a necessidade de algo maior. Então nós sentamos e cada órgão fez uma parte da cartilha e nós lançamos esse documento no sentido de orientar para que os pais, para que educadores, para pessoas da sociedade tenham conhecimento do que são os atos, para poder identificar os abusos e também poder denunciar para a gente fazer a repressão. Tá certo. Vereador? Doutora, o abuso sexual infantil
Existe diferença, tipo de abuso? Qual a diferença dele? Na verdade, a gente faz uma diferença entre abuso e exploração. Abuso é a prática de atos que violam a sexualidade da criança. A exploração é, neste sentido, aos atos mais com fim comercial. Então, existe a diferença da exploração, que é mais com fim lucrativo. Mas existem várias condutas que caracterizam o abuso sexual. A gente tem um rol de 14 crimes que tipificam condutas diferentes. Então, desde a conjunção carnal, efetivamente, que é a relação sexual de todas as formas, mas como o ato libidinoso, que é passar a mão, tocar órgão genital, um beijo lascivo, uma conduta que tenha cunho sexual de maneira a satisfazer a lascívia de outro, satisfazer o desejo do adulto, do maior, já pode ser caracterizado como abuso. Inclusive, até na cartilha tem um outro item, colocar a criança para assistir um conteúdo relacionado à sexualidade também caracteriza, né? Sim, porque é uma forma de aliciar, é uma forma de fazer aflorar a sexualidade da criança de uma forma, numa época que não é devida, que é uma forma intempestiva, que vai acabar levando a criança à prática do ato sexual. Certo. E desses tipos de abuso, qual que é o mais comum? A nossa realidade é o estupro de vulnerável, né? Porque antigamente a gente tinha o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro caracterizava-se só pela relação sexual, tinha que ter efetivamente a conjunção carnal. E os outros atos, como eu citei, eram caracterizados como atentado violento ao pudor. Hoje a gente tem tudo englobado num crime só. Quando é maior, é o 213, que é o estupro clássico, que tem que ter violência ou grave ameaça. Sim. Com relação à criança e adolescente, é o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável. Todos os atos, havendo ou não conjunção, mas que sejam praticados com crianças menores de 14 anos, criança e adolescente. Vou abrir a palavra aqui, mas antes eu vou emendar uma pergunta aqui. A penalidade para quem comete estupro de vulnerável é até 14 anos, o máximo da pena? Não, a pena é de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. 14 anos é a idade para ser caracterizado. A partir de 14 que é caracterizado. Abaixo de 14, abaixo até de 14 anos que é estupro de vulnerável. Porque a lei entende que é uma violência presumida, porque a criança não tem, ou o adolescente até 14 anos, não tem discernimento suficiente para negativa aquele ato. Então é uma violência presumida, diferente do estupro clássico, que precisa ter a ameaça efetivamente, sim, ou a violência física. Seria o caso de aumentar a pena, no máximo 15 anos, assim, você acha que de repente, se aumentasse para 30, se existisse prisão perpétua, até eu pergunto aqui para o vereador também, eu vi a opinião dos convidados aqui, você acha que ajudaria a inibir esse tipo de crime? Na verdade, essa é a pena, o máximo de 8 a 15 anos, mas a gente tem condenações em nível maior, porque tem a possibilidade de causas de aumento. Né? Essa é o patamar para a dosagem da pena. Certo. Mas a gente tem caso de condenação de 20, 23 anos, aqui na nossa realidade, inclusive. Certo, entendi. Doutora, qual o perfil desse abusador? Olha, na nossa realidade, principalmente no estupro de vulnerável, a gente vê pessoas próximas às vítimas, do seio familiar, ou um parente, um vizinho, um amigo, alguém que tenha uma proximidade, uma habitualidade no contato com a vítima. Essa é a nossa realidade. A gente não pode definir um abusador, mas é alguém que tem uma vida isolada, né, que você vê que não tem contato social, está sempre levando crianças para casa. Então é importante que as pessoas tenham atenção, olha para o seu vizinho, vê o que está acontecendo ali. É estranho uma pessoa, por exemplo, que não tem família, que é sozinho e leva crianças para casa, né, que oferece doce, oferece um brinquedo, está sempre com alguém ali na porta. Precisa prestar muita atenção nisso, porque é nessas situações que acabam ocorrendo os crimes. Eu ia até perguntar, né, assim, quais os locais de maior ocorrência, né? A senhora falou, muitas vezes o abusador é alguém muito próximo da família, né? A Aline também pode responder isso. Então tem casos que envolvem pessoas, acontece na própria residência da vítima, né? Depois escola, via pública, né? Esses são os locais mais comuns, né? Exatamente. Na verdade, o topo mesmo é em casa, né? E justamente para pessoas que as crianças mais confiam. Então, esse abusador, ele pega a confiança não só da família, mãe, pai, né, mas também da criança.
Então a gente pede para as pessoas observarem aquela pessoa que ela tem um carinho especial pela criança, né? Então assim, eles procuram a criança mais vulnerável, né? Porque tem aquelas crianças que são mais extrovertidas, que conversam mesmo, mas aquelas mais quietinhas, introvertidas, é o foco deles. Então, na verdade, o risco está em qualquer lugar. A doutora citou da gente observar, né, vizinhança, observar até conduta de parentes, né, tem que ficar... e aí eu me lembro aqui de escola, né, hoje a gente não está no ensino presencial, mas eu lembro de casos aqui em Tupã que pegaram, inclusive, a pessoa com o carro na frente da escola, e aí, assim, todo dia o cara ia lá e a polícia foi abordar e ver, assim, era um perfil de alguém que estava... Porque, na verdade, Tiago, o que acontece? O abusador, ele tem uma mente voltada para esse crime, para essa conduta. E ele vai buscar o local propício para encontrar a vítima. Então, uma escola, um parque, uma praça, né, onde tem uma concentração. E aí ele vai ver qual que é a mais vulnerável e qual será a presa mais fácil. Então, nesses lugares precisa ter muita atenção mesmo. Então, não é incomum que haja pessoas suspeitas aos arredores desses locais. Né? O que ajuda muito é a ronda escolar, né? Sim, a inibir isso aí. Mas mesmo assim, a ronda não consegue estar presente em todas as escolas. Por isso que é fundamental aí professores, os pais que vão buscar as crianças observar, né? Se tem alguém, atitude suspeita, né? É uma questão assim, muito de orientação, né? É aquilo que a gente fala para os nossos filhos, né? Não conversa com estranho, né? Não aceita nada de ninguém. Se alguém te abordar, chama a professora, chama alguém da escola, né? Conversa com um adulto, alguém que você confie. Por quê? O que a Aline estava falando. O abusador, ele tende primeiro a ganhar confiança. Tanto que nem a família, às vezes, consegue identificar aquela conduta como um abuso com o seu filho. Então, envolve muito sentimento, emoção, e aí acaba acontecendo o crime. Existe até uma síndrome que está na cartilha, né? A síndrome de Estocolmo, né? Em casos de abuso é muito comum. Por quê? Porque a criança não entende que aquilo é um ato abusivo, que aquilo é ofensivo a ela. Ela entende como se fosse um carinho, e ela vai criando uma admiração pelo abusador, né? Então, quando vai denunciar, é muito complicado você tirar da criança aquela denúncia, aquela história. Por quê? Porque ela acha que a pessoa está fazendo algo que lhe é bom, e na verdade não há. Eu vou emendar uma pergunta na sua fala. É muito difícil provar um caso de abuso e exploração sexual? É muito difícil concluir a investigação dele? É um procedimento bem complicado. Com exceção dos flagrantes, né? Não, o flagrante é mais raro, assim, a gente não tem, é mais raro de acontecer. Justamente por quê? Porque acontece no ambiente familiar, acontece normalmente com reiteração, né? E quando chega a notícia, é um momento em que o abusador não está próximo. No momento de desabafo da criança, que a mãe percebe que está passando mal, ou que tem um sintoma que demonstre isso, que ela vai contar, e aí a gente vai iniciar a investigação, mas depois que o fato já consumou. As investigações de crime sexual é bem complicado, por quê? Porque você extrair da criança aquele abuso, você precisa de um acompanhamento psicológico, né? Eu tive um caso muito interessante na minha outra cidade, de uma criança que foi vítima durante 2 anos, e eu estava acompanhando ela numa investigação que tinha 5 vítimas, e quando eu trouxe ela para a delegacia, eu demorei 2 horas e meia numa conversa com a criança para poder tirar dela que realmente ela estava sendo vítima. Ela teve que ter uma confiança na senhora para depois começar a se soltar o abuso, né? Porque ela tem admiração, ela não entende e depois vem um sentimento de culpa, né? A Aline, que trabalha no conselho, pode muito bem dizer isso. As crianças acabam achando que elas são culpadas, elas têm medo da repressão da família, do pai, que não vai acreditar na história delas e que vai ficar pior a situação. Então é muito complicado isso. Essa investigação é muito complicada por causa disso. E também por quê? Porque os crimes acontecem entre 4 paredes, sem testemunha, né? Ato libidinoso, normalmente, não deixa vestígio. Outro fator.
Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Mas a gente tem grandes condenações em Tupã. A gente tem tido bastante casos que está saindo condenação agora e é de 15, 20, 25 anos. Tá certo. A gente vai continuar esse bate-papo, eu vou fazer um rápido intervalo. Tem muito mais assunto para a gente abordar aqui em relação a esse trabalho que a Polícia Civil vem fazendo e também o Conselho Tutelar. Então, eu convido você a continuar com a gente, não sair daí que a gente volta já.